O nome da pregação é Deus Espírito Santo. Na pregação passada, expondo o livro chamado Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, no final do texto que eu abordei, eu abordei um versículo só, que é o versículo 18, que diz: como pelo Senhor o Espírito. Eu falei que era a segunda vez que aquele texto, vindo lá do versículo 1 do capítulo 3, chamava o Espírito Santo de o Senhor. E que essa designação indicava a divindade do Espírito Santo. E eu fiquei então de abordar nesta mensagem a divindade do Espírito Santo conforme ensinada nas Escrituras. Aliás, eu vou fazer isso em duas pregações. Uma não foi, achei que não era suficiente, ia ficar muito apertado ou muito longa. E eu resolvi então dividir em duas. Mas desde que nós nascemos neste país, tido como cristão, e em lares muitas vezes tidos como cristãos pertencentes ao chamado grande cristianismo, embora não siga o cristianismo conforme a Bíblia ensina, mas o fato é que provavelmente todos nós crescemos ouvindo falar do único Deus, que existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos de nós ouvimos o Evangelho ao longo da vida, alguns mais novinhos, outros adolescentes, outros mais já adultos mesmo, e passamos por uma fase de estudar a Bíblia mesmo, para valer, e descobrimos que muitos ensinos que nós aprendemos desde o berço, os que nasceram em lares católicos romanos, muitos desses ensinos não estão na Bíblia, mas que muitos estão na Bíblia, que exatamente se torna um grande problema, saber o que está e o que não está. E considerando que apenas o que está na Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação direta de Deus aos homens, então se torna crucial cada ser humano, não só o brasileiro, mas saber o que é de fato que Deus revela nas Escrituras. Não é uma coisa de só menos importância saber o que tem e o que não tem na Bíblia, mas todo aquele que entra nesta fase de levar mais a sério o que é a palavra de Deus e o que ela ensina, começa então a descobrir este fenômeno interessante. Eu cresci ouvindo muitas coisas e várias delas são verdadeiras e outras não são verdadeiras, tomando o nome verdadeiro como estando na Bíblia verdadeiro e não estando na Bíblia não verdadeiro, ou seja, um ensino não fundamentado nas Escrituras. Nós temos a tendência de talvez estudar mais aquilo que é novidade. Para nós que crescemos com essa instrução religiosa baseada nos dogmas romanos, e naquelas áreas que nós descobrimos que nós não fomos ensinados corretamente, ou nem fomos ensinados de maneira nenhuma, é ali que nós vamos concentrar nosso estudo e nossa atenção. E talvez isso não seja muito sábio, porque as coisas que são verdadeiras, provavelmente não vão ter de nós muita atenção, porque eu já sei, eu já cresci ouvindo isto. Então eu vou investir o meu tempo estudando coisas que eu não sabia, e que para mim são grande novidade depois que eu ouvi da boca de alguém que realmente se declara um discípulo de Cristo, não um cristão dentro desse termo muito vago
e impreciso. Então, cuidado que nós deveríamos ter mais, pelo menos nós que viemos com esse tipo de instrução, é estudar todos os assuntos com o mesmo peso e da mesma forma, com grande seriedade. E um desses ensinos que nós estamos acostumados desde que crescemos é exatamente este: Deus é um só. Mas há um grande mistério, porque esse Deus que é um só existe e se manifesta na forma de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí é assim mesmo na Bíblia? É. Então a Bíblia ensina exatamente assim? Ensina. Ah, bom, então, ótimo. E continua. Eu não sei quantos já pararam para pensar assim, minutinho. Onde é que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus? Eu vou tomar isso como um dado, como uma informação e vou assumir que é mesmo, porque eu aprendi assim, e depois que eu me converti, eu descobri que a Bíblia ensina isso também, então não preciso mais gastar tempo nisto. Porque é fato, graças a Deus, que isso é verdade, pelo menos essa verdade eu aprendi, além de outras, como já falei. Mas é interessante pensar assim. E talvez você perguntar a si próprio: quantas vezes eu fui na Bíblia conferir se de fato esse misterioso ser chamado Espírito Santo é Deus? Mais misterioso do que o Pai, que já é mais misterioso do que o... Que aliás já é mais misterioso do que o Filho, que das 3 pessoas da Trindade, a menos misteriosa é a pessoa do Filho, obviamente porque ele tornou-se homem e assumiu forma humana. Hein? Então Jesus Cristo é homem e é Deus. Então, como homem, ele tem forma, ele teve o seu corpo físico aqui, tem corpo hoje, um corpo glorificado, um corpo maravilhoso, que nós não saberíamos descrever, mas tem. E um corpo humano, da maneira como nós vamos ter corpos glorificados ao lado dele. Ele vai glorificar nossos corpos. Mas teremos corpos humanos glorificados, como ele tem. Então é mais fácil nós concebermos. E a pessoa do Pai já começa a ficar muito complicado. Ele não tem uma forma, é espírito, mas é Pai. E a ideia de Pai nos é muito familiar. Pai. Ele é Pai de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então você quer pensar no Pai, pode pensar em Cristo, sabendo que não são as mesmas pessoas divinas. Não são. Nunca poderíamos dizer que o Pai morreu pelos pecadores. É uma doutrina estranha. É por isso que nós não dizemos Deus morreu na cruz. É estranho isso. Jesus morreu na cruz. Mas Jesus não é Deus? É. Então não podemos dizer que Deus morreu na cruz? Não, porque o Pai também é Deus. E Deus não morreu na cruz. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo não morreu na cruz. Inclusive aquele título, Maria, Mãe de Deus, é algo que arranha tremendamente quem está acostumado com esses termos, nem termos, com essas verdades bíblicas. Porque Maria, mãe de Jesus, detalhe, ela nem é mãe da segunda pessoa da Trindade, não, ela é mãe do homem Jesus, que tinha 2 naturezas, a humana e a divina, mas ela nada tem a ver com a natureza divina de Jesus. Então até mesmo em dizer que ela é mãe de Jesus, requer cuidados da nossa parte. Ainda mais quando se diz mãe de Deus, do Deus triuno, é mãe do Espírito Santo, ela é mãe do Deus Pai. Então isso tudo é muito... É importante nós termos uma certa noção destas coisas, embora não vamos entender nunca, nem perto do que essa realidade representa de fato, um Deus, 3 pessoas, mas não 3 deuses, mas é o que a Bíblia ensina, é o que está revelado.
e até o ponto que está revelado, e até o limite da nossa inteligência e capacidade de compreensão, devemos ir até lá. Não um passo adiante, mas também nem um passo para trás. Cada um chega no seu limite, com humildade diante de Deus, mas querendo conhecer melhor o que a Bíblia ensina sobre Deus. Então, ao falar daquele trecho de 2 Coríntios 3, que dizia 2 vezes que o Espírito Santo é o Senhor, e eu disse, isso aqui atesta a divindade do Espírito Santo. Então me ocorreu, até que ponto os irmãos estão familiarizados com as passagens bíblicas que indicam, mostram, provam a divindade do Espírito Santo. Então me ocorreu fazer esse estudo com vocês, que não é nem muito comum. A minha maneira de pregar, que é mais examinar um texto da Bíblia e ir dissecando esse texto, que é uma mensagem, como chamamos de expositiva, fazer a exposição de um texto, como estou fazendo uma exposição de todo o livro de 2 Coríntios. Mas aqui eu vou fazer uma pregação temática, que é o tema. O tema é a divindade do Espírito Santo. Vamos ter que correr por vários versículos, várias passagens. Infelizmente eu não vou poder parar muito tempo e esperar que o último chegue lá, para poder então começar a ler. Então você se prepara, de 2 uma, você vai rapidamente na passagem que eu vou citando, e eu vou esperar um pouco, ou então você ouve o que eu for ler, você resolve, mas infelizmente não vou poder esperar muito, que vamos demorar demais. Eu quero começar lembrando que a Bíblia ensina 2 coisas básicas sobre Deus, como acabei de comentar na introdução. A primeira é: há um só Deus. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Diz assim, Deuteronômio 32 e 39, diz: vede agora que eu sou, eu somente, e, repetindo o 39, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e nem há quem possa livrar alguém da minha mão. É um versículo tão forte, tão bonito, dá vontade de explicar e de pregar sobre ele, coisa que obviamente eu não vou fazê-lo, mas mostrando que Deus deixou claro para o povo judeu que ele é um só Deus, só existe um Deus. Isaías 44, versículo 6, só vou ler essas 2 passagens sobre este assunto, que diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. É bom nós lembrarmos que esta afirmação aqui, que para nós hoje é até meio óbvia, de nós tanto ouvirmos falar, e boa parte do Ocidente, do chamado lado ocidental do mundo, crer nisto, foi influenciado pelo grande cristianismo, de um Deus só. Então para nós não é grande novidade, mas na época era uma distinção enorme entre os judeus, que Deus chamou, iniciando com Abraão, e os outros povos, porque os outros povos eram caracteristicamente, fortemente pagãos, com muitos deuses. Então o judeu era chamado de o povo de Deus, o povo de Deus, o povo de um Deus só. Então na época foi algo bastante diferente. Tem um povo aí esquisito, que diz que só existe um Deus, doutrina estranhíssima, na época em que isso foi revelado para eles. Curiosamente,
o islamismo, que é uma religião enorme hoje em termos de seguidores, ela ensina também o monoteísmo. E fala em Jesus, fala em Deus, chamando de Alá, que é um Deus diferente do que está na Bíblia por muitos motivos. Não reconhece Jesus como Deus, embora fale nele como um profeta, mas Maomé foi um profeta maior ainda. Então é uma religião que de forma alguma combina com as Escrituras, mas prega um Deus único. É interessante isto. O hinduísmo, que tem centenas de milhares e milhões de seguidores, esse não. Esse é um Deus, essa é uma religião altamente politeísta, com muitos, centenas, milhares de deuses. Mas na nossa cabeça, então é bom lembrar que não é tão óbvio que se crê que há um só Deus, não. E tem mais, pessoas que fazem parte até de religiões monoteístas, como o cristianismo, por exemplo, querendo ou não, se relacionam com várias entidades a quem atribuem poderes divinos. Tem mais essa. Então, mesmo dizendo que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, admita-se, mas mesmo assim, pessoas se relacionam em oração, em pedido, em acreditar que são oniscientes, que sabem tudo o que está acontecendo, ou seja, dão característica de deuses a pessoas humanas. Isso é politeísmo. Um politeísmo cristianizado, mas porque crê em mais de um Deus. Saiu do Deus único das Escrituras, virou politeísta. Muito bem. Então, há um só Deus. Biblicamente, isso é claríssimo, não vou desenvolver este tema. Segundo, o Deus único existe numa pluralidade de pessoas. Aos poucos seria revelado o número de pessoas, que é 3, nós sabemos, a Trindade. Mas saiba que o nome Trindade não há na Bíblia. Você não encontra uma passagem nas Escrituras que está aqui. Trindade, não há. É uma doutrina que foi sendo revelada muito lentamente. Durante todo o Velho Testamento, surgiram algumas dicas, algumas indicações de Deus, através da palavra dele, de mais de uma pessoa chamada de divina. E ao mesmo tempo, passagens como eu li aqui, há um só Deus, não há outro Deus além de mim, é um só Deus. Como é que é um só Deus? E dá uma ideia aqui de uma pluralidade de deuses. Então a revelação foi ficando cada vez mais clara, que era um mistério muito acima da nossa capacidade, mas que nós não poderíamos abrir mão de algo tão claro como a unicidade de Deus. E ao mesmo tempo era evidente demais que havia certas referências da Bíblia a mais de uma pessoa como sendo Deus. Então, o verdadeiro cristianismo, a Bíblia, e agora completa com o Novo Testamento, onde ficou bem mais claro isto, apesar de não conter o nome Trindade, mas aí fica muito mais clara a doutrina da Trindade. Então estabeleceu-se como realmente um dogma, um padrão bíblico, um dos pilares realmente do cristianismo, que é a ideia de um Deus e 3 pessoas. A primeira pista de pluralidade na Bíblia, na minha maneira de ver, vem logo nos 2 primeiros versículos da Bíblia. Vamos a Gênesis 1. Gênesis 1, 1 e 2. Gênesis 1 e 2 diz: a terra, porém, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é deuses criaram o céu e a terra, não. Deus criou, um Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo.
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ué, fala em Deus no versículo 1 e já fala aqui, já ficou um pouquinho, já é uma pequena alerta, tem uma coisa aqui diferente, porque não diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus pairava por sobre as águas. Esse Deus, o mesmo Deus. Não, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Uma pista, ainda assim muito misteriosa, mas já vemos alguma coisa aí. Ideia de pessoas divinas e distintas. E observe que nós vemos claramente a participação ativa do Espírito Santo na criação. Guarde isto. Lá no versículo 26 vem uma nova pista de pluralidade de pessoas. Versículo 26, que é altamente desconcertante para quem quer negar uma pluralidade de pessoas na divindade. Versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus é singular, mas o verbo está no plural. Como é que uma pessoa só vai fazer algo no plural? Façamos o homem à nossa imagem. E continua o plural, conforme a nossa semelhança. 2 vezes o plural. É curioso nós lermos os comentários e os estudiosos explicando isto. Imaginam aonde foram para explicar isto. Há uma lista enorme de sugestões. O que seria isto? A explicação deste fenômeno, que é um fenômeno. Deus, no singular, disse, façamos. Não adianta. A melhor solução que existe, a que menos deixa frustrado, vamos dizer desta forma, a que melhor se encaixa em tudo que a Bíblia diz, é que havia mais de uma pessoa divina. Não tem jeito. Então, hoje a gente lê as explicações e não convence. Claro que, para quem não crer no Deus da Bíblia, alguma dessas explicações vai convencer. Ou talvez outra ainda. Mas essa é uma pista fortíssima e clássica. Na época de Babel, disse, vinde, desçamos e confundamos o homem que estava lá querendo atingir o céu. Plural de novo, que eu não vou ler. Então há várias pistas sobre a pluralidade de pessoas. Pelo Velho Testamento já ficava mais ou menos assim no rumo a ideia de que eram 3 as pessoas, mas ainda tudo muito obscuro. Mas vamos agora então nos concentrar sobre o Espírito Santo. Uma vez colocado isto, esses 2 pontos, há um só Deus e um Deus em 3 pessoas. Antes de nós falarmos da divindade dele, vamos ver algumas passagens que indicam que ele é uma pessoa, que ele é um ser pessoal com características de personalidade, com noção de autoexistência, inteligência, raciocínio, volição, ou seja, vontade, racionalidade. Porque há muitos que não creem que ele é uma pessoa. Não, o Espírito de Deus é uma força. É uma energia que vem de Deus, é um complemento de Deus, ou é uma forma de se referir ao próprio Deus. Não, no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. É a mesma coisa, o Espírito de Deus é o mesmo, é uma emanação que vem de Deus, mas não é uma pessoa com características de personalidade. E aí entra aquela dificuldade que eu comentei no início, de nós pensarmos no Espírito Santo, ao menos pensarmos, concebermos o Espírito Santo. Porque para conceber que Jesus Cristo é uma pessoa, é facílimo.
Claro. E que o Pai é uma pessoa, agora estou falando de pessoa humana, estou falando agora em pessoa, um ser pessoal. Inclusive Jesus é uma pessoa e não só uma pessoa humana. Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas, mas inclusive é humana. Deus Pai não tem nada de humano. Nós é que temos dele, a imagem e semelhança dele. Mas em forma, em corpo, em termos de humanidade, não. Só que ao dizer que Jesus é filho dele, já começa a ficar um pouquinho menos difícil imaginar a ideia de um ser pessoal. Um é pai do outro. Seja lá a explicação, que também já é muito complicada teologicamente, explicar o que significa Deus Pai ser pai do Deus Filho. Só essa explicação aí já ocupa muito da teologia. Mas ninguém é filho de uma força, de uma energia. Então, se Jesus Cristo tem um pai, esse pai deve ser um ser pessoal. E ele próprio disse, como já falei aqui, eu e o pai somos um. Quem me vê a mim, vê o pai. Então, o pai é pessoal. Tá bom. Para frente. Aí tem o Espírito Santo. Aí já foge. A ideia de personalidade do Espírito Santo, que ele é uma pessoa, já nos foge completamente de um referencial humano. Já não temos mais, como temos 100% em Cristo, humano 100% em Cristo. No Pai, pela relação com Cristo, não é mais humano, mas em termos de pessoa, o Espírito Santo já fica complicado. Então tem que ser na base da revelação mesmo. Ou é pela revelação das Escrituras, ou não é. Que nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. Antes da ideia de divino, como eu vou já comentar. Antes, primeiro é ver se a Bíblia de fato indica que o Espírito Santo tem características de personalidade. Não humano, repito. E como tem? Olha, foi difícil preparar esta pregação, não só pelo próprio assunto, obviamente, mas para eu selecionar as passagens sobre cada item. São muitas. Tinha pontos, tinha ponto aqui que eram dezenas de passagens. Eu tinha que escolher, claro. Então há uma abundância muito grande de passagens que indicam isto. E como eu falei, ao mesmo tempo há uma certa dificuldade, porque nós não vamos encontrar em lugar nenhum dizendo assim, o Espírito Santo é Deus. Diz que ele é o Senhor, como já lemos aí. Mas o nome Senhor é aplicado a gente. A um ser humano, é um chefe do outro, é o Senhor do outro. Então você não vai encontrar que as três pessoas da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, bem clarinho. Não vai. Isso não deixa de ser uma certa dificuldade. Por outro lado, há uma abundância de passagens que indicam clarissimamente, só não vê quem não quer ver, ou quem não pode ver porque tem uma venda sobre os olhos, como expliquei muito bem na pregação passada. Então, o Espírito Santo tem inteligência. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ele tem mente, ele utiliza mente. Esqueça o fato de divino, esqueça aqui o fato de que ele é Deus. Não queremos provar isso agora, mas que ele é uma pessoa e uma força não tem mente. É claro. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele quem? O Espírito intercede pelos santos, uma atividade altamente utilizadora de inteligência. Ele tem vontade própria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11,
quando fala nos dons da igreja, a capacitação que Deus dá a cada crente para servir a Deus através daquela igreja. Aí nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, falando dos dons, um longo trecho aqui no capítulo 12, aí nós vemos no versículo 11, já o final. Eu não vou explicar cada passagem, não dá, eu quero apenas mostrar um ponto sobre cada passagem dessa. Cada uma delas daria uma pregação inteira. Mas um só e o mesmo Espírito, falando do Espírito Santo, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ele tem vontade própria. Eu quero dar um dom para este, eu quero dar esse outro dom para aquele outro, eu quero dar 3 dons para aquele lá, para aquela ali eu quero dar 4, para esse aqui 1. Ele faz, ele distribui os dons na igreja como ele quer. Uma força cósmica aí, não tem vontade própria. Ele tem amor. Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo. Não é o amor que vocês têm pelo Espírito Santo, não. É o amor que o Espírito Santo ou derrama sobre vocês, ou o amor que o Espírito Santo tem por vocês. De uma maneira ou de outra, ele é possuidor de amor para poder derramar sobre os irmãos, sobre nós. Então ele tem amor, vem amor de dentro dele. Ele é um ser amoroso. Ele tem bondade. Não vou ler a passagem, Neemias capítulo 9, versículo 20. Depois você examina se quiser. Há uma passagem interessante em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4 e 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Cuidado, se você sentar com muita força sobre essa cadeira, você vai entristecer essa cadeira. Não vai irritar o trovão. Cuidado, para você não dizer uma coisa que o raio vai lhe procurar e lhe pegar. Ridículo. Não tem sentido. Não vai entristecer o sol. Mas o Espírito Santo pode ser entristecido. É uma pessoa. Indica sensibilidade pessoal. Como eu falei, eu não posso agora explicar o que é entristecer o Espírito Santo e tal. É um pouco frustrante para mim que gosto de ir fundo nas passagens, mas tenho que me controlar. Apenas isto. E saiba que o verbo, no grego traduzido aqui por entristecer, é este mesmo. Entristecer, magoar, talvez seja até melhor, ou ofender. Eu até preferiria, na tradução, que fosse não magoeis o Espírito, ou não ofendeis o Espírito Santo. Eu até prefiro, mas é uma questão pessoal, porque o verbo cabe essas nuances. Então, claro, não está errada a tradução como entristecer para este verbo. Mas se entristecer, magoar, ofender, refere-se a alguém pessoal. Aí vem o mais famoso deles, Ário, no caso, viveu no 4º século, o mais famoso dos apóstatas, dos inventores de doutrinas não bíblicas. Ele era bispo em Alexandria. Jesus Cristo não é Deus, não. E Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas ele não é Deus, ele foi criado por Deus. O Espírito Santo, muito menos. O Espírito Santo foi criado por Cristo. É uma emanação, uma coisa assim. E admito até que algumas características pessoais,
mas não divinas. Não é Deus. Jesus é uma pessoa, quem vai negar? Jesus de Nazaré foi uma pessoa histórica, mas Deus, não. Ele negou lá. E tornou-se um problema enorme, enorme para a igreja da época, e séculos depois, mesmo que ele tenha sido condenado por um concílio, convocado por Constantino, e a doutrina ariana foi condenada, mesmo assim, depois, ele foi um pouco adulado por outros que vieram depois, e a doutrina do arianismo empestou uma certa época, e uma época longa, não é nem a doutrina, a heresia do arianismo, mas o fato é que dizia, não, Deus não, pode até ser uma pessoa, mas Deus não, nem Cristo é, quanto mais o Espírito Santo. Então agora eu quero ver com vocês 4 categorias de passagens que mostram que o Espírito Santo é Deus. Na realidade, nós vamos ver 2 hoje e 2 na próxima pregação. Eu espero poder ver 2 hoje. Primeira categoria de passagens são afirmações diretas, afirmações que mostram claramente no texto a divindade, porque ele é comparado com Deus, diretamente. Segundo, atribuições exclusivas de Deus, atribuições pessoais e de trabalho, de obras, que são exclusivas de Deus. Só Deus pode fazer isto, ou ser isto, ou possuir isto, que está dito que o Espírito Santo é, ou faz, ou possui. Só Deus pode. Então, ele deve ser Deus. Terceira, associação com as outras pessoas da Trindade, Pai e Filho. Passagens que falam claramente de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma associação direta. Às vezes fala Pai e Espírito Santo. Às vezes fala só o Filho e o Espírito Santo. Às vezes fala Pai e Filho. Então a Bíblia fala muito do Deus único, triuno, o nome Deus. Usa o mesmo nome Deus para o Pai, e às vezes é difícil saber se o autor quer se referir ao Deus triuno ou ao Deus Pai. Às vezes não dá para saber, às vezes é claríssimo, às vezes não é. E ela fala só do Deus Filho muitas vezes, e só do Deus Espírito Santo, e às vezes uma combinação de 3, 2 a 2. Olha aí a análise combinatória do tempo da... Veio aqui na minha cabeça, não sei nem se tem sentido isso. Mas todas as combinações das 3 pessoas. E, claro, muitas vezes, as 3 pessoas juntas. Claro. Vejamos as 2 primeiras hoje. Primeiro, afirmações diretas. Vamos começar com 2 Coríntios 3, que eu já preguei e já expliquei, mas eu faço questão de ler, sem explicar mais. Mas ela é praticamente autoexplicatória, porque é óbvio demais que o Espírito Santo está sendo chamado de Senhor. Obviamente não um Senhor humano. Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18, diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, já expliquei, não precisa mais, mas apenas começando com esta que deu origem a toda esta pregação. Agora vamos a Atos capítulo 5, versículo de 3 a 5. Uma história triste, trágica, de um casal que resolveu vender uma propriedade e doar para a igreja em Jerusalém uma parte da propriedade. O problema é que eles passaram para a igreja a ideia de que não era uma parte, é que eles estavam doando a propriedade inteira. Isto complicou a situação e eles morreram.
Pedro matou um, depois matou o outro. Matou o marido, depois matou a mulher. Que na realidade não foi Pedro que matou, foi Deus, através de Pedro, deu poder para Pedro dizer: morra. Aí estão os pés do teu marido que acabou de morrer, e ela caiu morta. Então ele não deu um tiro, ele não deu um veneno, ele apenas decretou, ele disse, e a pessoa caiu morta. Duas, mostrando o poder de Deus. Muito bem, nesta história muito triste, nós vemos algo interessante. No capítulo 5 de Atos, versículo 3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então Pedro mentiu ao Espírito Santo. Agora veja o versículo 5. Vamos ler o 4 também. Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Não tinha obrigação de ter feito isso, Ananias, era teu, ele podia ter vendido, ficado com o dinheiro todo, não precisava ter feito isso, em outras palavras. Aí continua: como, pois, assentaste no coração este desígnio, Ananias? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então observe, no versículo 3 disse que ele mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4 disse que ele mentiu a Deus. Numa indicação clara dos dois termos intercambiáveis, Deus e Espírito Santo. Ele usou um, depois usou outro, numa indicação claríssima da divindade do Espírito Santo. E aqui não apenas indica divindade, aqui é um parênteses que eu quero colocar, do Espírito Santo, mas mostra o quão ligado e identificado com a igreja o Espírito Santo é. Então a gravidade do erro de Ananias não foi só uma mentira pessoal a Pedro, mas ele mentiu à igreja, ao corpo de Cristo reunido ali em Jerusalém. Não é porque Pedro se zangou e agora, abusando do poder que ele tinha como apóstolo, poderosíssimo, de fazer obras fantásticas pelo poder de Deus, se zangou: me enganou, você aprendendo a mentir, cai morto, desgraçado. Não tem nada a ver, não é uma zanga de Pedro, a chateação de Pedro, não. Pedro ali estava representando, ele estava na condição do pastor daquela igreja, então ele mentiu à igreja inteira, ele enganou a comunidade cristã ali de Jerusalém. E Pedro chama isso de mentir a Deus. E agora eu vou dizer o que seria mesmo, literalmente deveria ser: tentou mentir a Deus, né? Porque na realidade ninguém mente ou engana. Ele não enganou a Deus, ele tentou enganar a Deus. Tentou enganar Pedro, não conseguiu, porque Deus revelou, porque teria enganado facilmente. Se alguém quiser me enganar vocês, é facílimo, mas não a Deus. Então não se engana a Deus. Então é bom sempre lembrar isso. Ele mentiu a Deus no sentido de que ele inventou uma mentira para a igreja de Deus. Claro, ele não enganou a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, quero ir com vocês lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Já falei deste versículo, falando dos dons do Espírito, que o Espírito distribui como quer os dons na igreja. Mas aqui eu quero mostrar outra coisa. No versículo 6, diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Pule para o versículo 12. Porque assim como o corpo é um
e tem muitos membros. Versículo 11, desculpem, pule para o 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. O 6 diz que o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E no 11 diz, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. E eu lamento porque que muitas vezes os tradutores pegam o mesmo verbo no grego, no mesmo contexto, e mudam no português. Eu fico triste com isso. E é o caso aqui. Então eles colocaram o verbo operar no versículo 6 e o verbo realizar no versículo 11. Isso tira uma oportunidade espetacular de mostrar que ele aplicou o mesmo verbo, a mesma ação, no versículo 6 a Deus e no versículo 11 ao Espírito Santo. Mas é absolutamente o mesmo verbo. Não sei por que mudam às vezes. Tudo bem que às vezes pela elegância de linguagem e tal, eu admito, mas uma passagem dessa eu acho lamentável, porque fica até mais fácil de mostrar. O mesmo Deus realiza. Aí lá embaixo diz, o mesmo Espírito Santo realiza. Ou o mesmo Deus opera. Aí lá embaixo tem o mesmo Espírito opera. Fica mais fácil até demonstrar, mas saibam que o Espírito Santo foi diretamente comparado aqui como equivalente ao próprio Deus. Mesmo recurso lá de Atos 5 que Lucas, o escritor de Atos, usou falando da história de Pedro com Ananias e Safira. Mesma coisa. Então, são passagens diretas que vemos claramente, embora não tenha a frase o Espírito Santo é Deus, como já informei para vocês. Mas tem que ele é o Senhor. O segundo grupo, e o último que eu vou abordar agora, não vou me demorar mais muito não, são atribuições pessoais e obras que são exclusivas de Deus. Não de uma pessoa humana, ou mesmo de uma pessoa angelical, que a gente pode dizer, não, tudo bem que o Espírito Santo não é homem, é óbvio, mas ele é um anjo criado, ou é um ser tão misterioso que nem anjo ele é uma pessoa, mas não é Deus. Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, o ser humano não conhece o pensamento do vizinho. Pensamento. É casado há 50 anos com a mesma mulher. Já a conhece abundantemente. Mas não pode dizer, eu sei no que você está pensando. Não dá. Eu sei porque você agiu assim. Não sabe. Entrou no coração, entrou na intenção, entrou num propósito interno, morreu a inteligência e a capacidade humana, não sabe. Tudo bem, poderíamos dizer, mas anjos podem saber mais coisas e o diabo pode ter mais conhecimento, mais capacidade de entrar nos corações e mexer nos corações. De fato ele tem esse poder até certo ponto, mais do que o ser humano, sim, sem dúvida. Mas aqui está falando do Espírito Santo como aquele que perscruta as profundezas do próprio Deus. Deus jamais seria perscrutado por outro ser que não fosse Deus também com ele.
É muito profundo demais o tamanho da operação do Espírito Santo descrita aqui, da capacidade dele de discernir o que o próprio Deus pensa nos bastidores da mente divina. Não tem anjo que chegue perto. Aliás, os anjos, por mais inteligentes, tinham coisa que eles anelavam, lembra? Perscrutais, queriam saber como é isso aqui. E não era revelado a eles, e são inteligentíssimos, poderosíssimos, mais do que nós aqui. Primeiro nós em termos humanos antes de sermos glorificados. Mas não queriam saber, eram limitados. Mas o Espírito de Deus não tem limite. Porque pergunto eu, qual é o limite das profundezas de Deus? O Deus infinito. Qual é o limite? Não tem. Pois bem, pois o Espírito Santo chega lá. Não, mas é mais profundo ainda, o Espírito Santo chega lá. Não tem limites também, só sendo Deus. Salmo 139, versículo 7, salmo belíssimo, que fala da onipresença de Deus, da onisciência de Deus. É um salmo muito querido a muitos crentes. Salmo 139, versículo 7 a 12, Davi aqui está dizendo que não consegue se ausentar de Deus, não dá. Os pensamentos dele, Davi, são conhecidos de Deus, e os pensamentos de tudo que ele pensa, Deus já sabe, como é que ele era antes de nascer, dentro do ventre da mãe dele, ele já sabe, o jeito dele sentar, Deus já sabe tudo. Onisciência. Mas aqui ele vai falar que ele não consegue escapar da presença pessoal de Deus, ou seja, ele vai apontar para a onipresença de Deus. E quem é que ele se utiliza? Qual é a pessoa divina a qual aqui Davi se utiliza para falar da onipresença? Ora, do Espírito. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Ele não diz, para onde me ausentarei de ti, mas do teu Espírito. Para onde fugirei da tua face? Pronto, voltou a falar de Deus de novo. Então ele fala do Espírito Santo e fala de Deus, mais uma vez, de uma maneira intercambiável, ou um ou outro. Mas continua, se suba aos céus, lá estás. Quem? O Espírito Santo. Ou se você quiser, responda assim, quem? Deus. Tanto faz. Vou te dizer que Deus está lá, aonde Davi pensar em ir, ou dizer que o Espírito Santo está lá, tanto faz, porque ele disse que, para onde me ausentarei do teu Espírito? Aí ele vai dar a ideia, se eu subo aos céus, lá estás. Tudo bem, então o céu não deu certo, porque ele quer fugir de Deus. Ok, vou fazer minha cama no mais profundo abismo, é para lá que eu vou, e eu vou dormir lá. Lá estás também, não deu certo. O Espírito Santo está lá também. Se toma as asas da alvorada, poético isso, lindo, e me detenho nos confins dos mares, pronto, agora foi para o meio do mar. Quero ver se no mar ele está lá. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E aqui ele já entrou em mais do que está lá, já falou, foi em suster, tomar conta, e é belíssimo, já falei o salmo. Mas o que eu quero está aqui, a onipresença do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Vamos a Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1 e 8. Diz, Jesus Cristo, logo antes de subir aos céus, mas receberei poder. Aliás, olha o versículo 7, a trindade aqui. Falamos tanto da trindade hoje. Respondeu-lhes, Atos 1 e 7. Jesus falando, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Gente, esse foi um item aqui que foi difícil me escolher uma passagem. Da quantidade de passagens que falam do poder do Espírito Santo. É muito, muito, muito. Poder de todo jeito que você pode imaginar. Então aqui, eu quis colocar este aqui, o poder de entrar no coração dos irmãos lá e dar poder a eles para testemunharem de Jesus Cristo em todos os lugares do mundo. Um poder tremendo de coragem física, coragem moral, espiritual, de conhecimento, de muita coisa incluída aqui. Eu não vou gastar muito tempo explicando o tamanho do poder que está aqui envolvido. E tem muitas outras passagens que falam do poder do Espírito Santo. Então, onisciente, onipresente, onipotente, criador. Já vimos em Gênesis 1 e 2, que no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Uma ideia evidente da participação ativa do Espírito Santo na criação. As três pessoas da Trindade participaram da criação, cada um, vamos dizer, no seu papel, até onde nós podemos enxergar. Ele é chamado, eu não vou lá, já estou querendo encerrar, lá em Hebreus 9,14, de eterno. O Espírito eterno. Não tem anjo que seja eterno, Satanás não é eterno. Ninguém é eterno, só Deus é eterno. Aliás, essa passagem eu não vou ler, porque das 4 categorias de itens que eu vou ler, que eu já falei para vocês, em 3 delas, Hebreus 9,14 está lá, de tão rica que é esta passagem aqui. Então, nas próximas 2, na próxima pregação, Hebreus 9,14 estará nas duas categorias, de ele estar junto com as outras pessoas da Trindade e a participação dele no ministério de Cristo. Então aqui eu não vou lá, Hebreus 9,14, mas está escrito que ele é eterno. O Espírito Santo é o quê? Que só Deus é, de uma maneira plena. O nome está dizendo, ó, Santo. E essa eu vou me dar o luxo de não ler nenhuma passagem, porque é o nome dele, Espírito Santo. A santidade só pertence a Deus. Eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. É um dos atributos inerentes de Deus, ser santo. E o próprio nome do Espírito é santo. Ele é soberano. Eu já li na parte que ele coloca a vontade dele como ele quiser, não vou ler mais. E eu quero encerrar aqui com um item sobre vida, que ele dá vida, ele transmite vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8 e 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não vou explicar isso aqui, o contexto e tal, não é o caso. Mas ele é chamado de Espírito da vida. Que vida? A vida física está incluída aqui, claro. Aliás, é a maneira mais elementar que a noção de vida está aqui contida, é a da vida física, porque na realidade, o Espírito Santo, ele dá vida 2 vezes. Se ele quer, ele dá a vida a primeira vez, a pessoa morre, aí ele dá a vida de novo, ressuscita, ele tem o poder de ressuscitar. Romanos 8, 10 e 11, mesmo capítulo, já estamos lá. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, outra passagem, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Trindade junta de novo aí. Vemos as 3 pessoas da Trindade aí. E o Espírito Santo ressuscitando pessoas e dando vida de novo, dando corpos glorificados.
vai vivificar o corpo mortal. O assunto aqui é ressurreição do corpo, física. E a espiritual, ora, essa é que é a atividade dele mesmo. Essa é que é eu não vou dizer a especialidade dele, mas dá vontade de dizer. No sentido de que é a característica principal dele, ou uma das principais, é exatamente regenerar, dar vida espiritual. Por isso é que eu disse que dar a vida a primeira vez a uma criança, isso é pouco. Porque ele pode matar e depois ressuscitar de novo, lá no céu. Ou aqui na terra, como ele ressuscitou 2 homens também, e o próprio Jesus Cristo. Mas aqui é o espiritual. Ele vai no espírito, ou ele vai num ser humano morto espiritualmente, ele dá vida. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz, Tito 3 e 5. Vou ler o 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele, Deus Pai, derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Trindade de novo. Aí. Então, mostrando que o Espírito Santo é quem dá vida espiritual, quem regenera. Ele é o responsável pelo novo nascimento. E eu quero encerrar aqui essa primeira parte. Tem mais um item aqui que eu não vou nem ler a passagem, mas só lembrando que blasfêmia contra o Espírito Santo não haveria perdão, nem aqui, nem no porvir. Curiosamente, até quando se blasfema contra o Filho, contra Jesus Cristo, pode haver perdão. Jesus Cristo é Deus. Então, há condições de alguém blasfemar contra Deus e ainda encontrar lugar de arrependimento e de perdão? Há. No caso de Deus Filho, aqui não fala do Deus Pai, entendo que também. Mas com o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Obviamente apontando para uma divindade evidente do Espírito Santo. Eu não vou explicar aqui o que é essa blasfêmia do Espírito Santo agora, que eu quero realmente encerrar. Irmãos, tudo que nós vimos até aqui, eu ficaria muito triste se vocês tomassem apenas como uma aula de teologia. Porque não foi só isso. Talvez a menor noção que eu gostaria que você levasse daqui é que foi uma aula de teologia. Porque eu queria mesmo é que você ficasse na mente e no coração com a ideia de que o Espírito Santo é um ser pessoal. E eu nem falei uma palavra sobre a interação dele conosco, que habita em nós, nem entrei nisto. Mas busque mais a presença do Espírito Santo, ou a companhia dele. Explore isto, ele já habita em você. Você que é crente, você já é templo do Espírito Santo. Mas eu disse que ele pode ser entristecido, que não vou nem explicar, ou ofendido, ou magoado. Outra passagem diz que não devemos apagar o Espírito Santo. Ideia de atividade, de alguma maneira ser um obstáculo à atividade dele em nós. Ele é sensibilíssimo. Sensibilíssimo. Aliás, uma coisa difícil nós entendermos de Deus é o tamanho do poder de Deus. Aí pensamos em coisas enormes, gigantescas, o universo, os astros e tudo. Até coisas terrenas nos assustam, como tempestades e terremotos e tsunamis e coisas assim. Mas Deus é sensível, como você não consegue captar o tamanho da sensibilidade de Deus. Não tem gente sensível? Sensível, você diz uma coisa, a pessoa fica feliz ou fica triste, feliz demais, triste demais.
problema é que nós homens deturpamos as coisas, como eu já falei isso várias vezes. Ontem a gente toca o dedo e estraga por causa do nosso pecado. Então, nossa sensibilidade, uma pessoa hipersensível, às vezes vai dar trabalho, porque acaba embolando essa sensibilidade com egoísmo, orgulho ou coisa desse tipo. Então, deixe isso de lado e pense só um aspecto. A pessoa mais sensível que você conhece é uma bruta, grosseira, troglodita, perto da sensibilidade de Deus. E aí é uma sensibilidade perfeita, uma sensibilidade santa, mas extremamente susceptível de ser magoada e de ser agradada. E você nunca vai me ofender a mim, mesmo querendo, com o pensamento que você tem sobre mim, sem me dizer. Nunca. Você pode pensar horrores de mim, anos, e rir para mim, tapinha nas costas, eu achando bom. Não sei o que passa na sua cabeça, se eu soubesse, ia ser outra conversa. Mas com Deus não dá para fazer isso, porque Ele sabe o mais fundo do seu coração. Hipersensível, o Espírito Santo que habita em você é hipersensível. Então não é uma aula de teologia, não é uma coisa teórica que eu estou falando aqui, é prática pura de você orar a Deus e Senhor, me ajuda, me ensina a me relacionar melhor com o Espírito Santo, a honrar mais essa pessoa divina que habita em mim, me ajuda. Eu quero usufruir mais da sabedoria dEle, pede a Ele, pede ao Espírito Santo mais sabedoria. Eu quero depender mais do poder do Espírito Santo na minha vida, isso é prática pura. Quero trabalhar mais para Cristo, me ensina, Espírito Santo, que vai me orientar, vai me lembrar de tudo que Cristo disse, pois me ensina, me faz lembrar, me orienta, porque eu quero servir a Cristo de uma maneira melhor, e só vou consegui-lo através da tua ajuda. Então nós vamos conhecer muito melhor a pessoa de Deus, do Deus triuno até, uma vez tendo o Espírito Santo, não é nem mais pertinho de nós, que Ele já está, mas é nós usufruindo mais dessa proximidade, dessa disposição que Ele tem de nos ensinar. Não foi uma aula de teologia, foi uma aula sobre uma pessoa divina, muito amorosa, muito bondosa, muitíssimo sensível e merecedora, não só da nossa consideração, mas da nossa adoração total. Quanto aos que estão ouvindo e vão ouvir essa pregação que não tem Cristo ainda no coração, na sua vida, peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria para entender um pouquinho dessas coisas, e que o Teu Espírito Santo, esta pessoa divina maravilhosa que tem poder de ressuscitar um morto, como eu sou morto espiritual, você dizendo, pois que Ele me dê vida e me faça nascer de novo em Cristo, ser uma nova criatura. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo aplique tantas verdades maravilhosas sobre Ele próprio. Eu tive a honra, muita grande honra de falar hoje à noite, mesmo na minha pequenez, na minha ignorância, por que não dizer na minha estupidez, quando falamos de coisas deste tamanho, que até trememos e tememos, mas falamos com ousadia, porque Ele próprio Espírito Santo que habita em nós, nos dá essa ousadia, nos autoriza a dizermos essas coisas com cuidado e com reverência, que é como nós fazemos, e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado na maneira como nós vamos nos relacionar com o Teu Santo Espírito, o Deus Espírito Santo. Em nome de Cristo, amém.